Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor. Ó Deus Santo e Todo-Poderoso, ajuda-nos cada dia, nos ensinando, meu Senhor, a andar na Tua presença, nos ensinando a fazer o Teu trabalho, nos ensinando, Senhor, a aguar a Tua lavoura, ó Deus, nos ensina a proteger, meu Senhor, a Tua seara. Deus fiel, Deus Santo e Todo-Poderoso, guarda os meus irmãos, toda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos ajudadores, dá graça ao teu povo, opera em cada coração. Amado Senhor, Deus Santo e bendito, nos ensina, Senhor, a estar na tua presença, a andar no teu santo caminho, é fazer tua obra, Pai. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em o nome maravilhoso de Jesus te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e nós louvamos a Deus porque continuamos. Estamos no ano 34 do nosso trabalho radiofônico. Estamos fazendo o trabalho do Senhor, ano 37 da nossa escola teológica, e continuamos ativo. Temos em funcionamento a turma Pastor Francisco Guedes de Araújo, e o nosso desejo é continuar. Estamos com cerca de 20 alunos. Nunca vemos todos no mesmo dia, existe muita atividade, muita ocupação, mas temos os alunos, estamos fazendo a obra de Deus. Vou formar para a glória do Senhor, se o Senhor me permitir, o desejo do meu coração. Eu teria mais 7, 8 anos para formar dois grupos, na verdade, digamos, duas turmas de pastores. O pensamento é este. Muito embora as dificuldades que nós temos em termos de ministério, mas a gente preparando, Deus faz quando decidir. Então é algo maravilhoso. E agora nós vamos ler a palavra, programa A Voz da Igreja, nós vamos ler o nosso texto, meus queridos irmãos, é 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 a 14. Aprendemos juntos na palavra de Deus. Então, a leitura. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente porque por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram e o que é sagrado comem do que é do templo,
e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, assim ordena o Senhor também aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Querido Deus, Pai Santo, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela leitura em tua santa palavra e agora, Senhor, fala conosco. Abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes, nossos ajudadores. Recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, o trabalho, a fidelidade de cada um. Pai Santo e maravilhoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, eu costumo dizer, enquanto ministro, e eu tenho ministrado muito, são 52 anos, quase 54, 52 anos numa igreja, ministrando, e já quase 2 na outra, que comecei. Não vou demorar muito, porque o calendário continua passando, né? Mas o tempo que passar, passarei trabalhando para a glória do Senhor, conforme o desejo do meu coração. Se o Senhor fizer a concessão do que eu desejo, eu ainda terei pelo menos 7, 8 anos de vida e quero trabalhar até o último dia. É um pedido estranho, é um pedido, parece até de alguém que merece alguma coisa. Mas o Senhor é bondoso, é misericordioso e nós estamos aqui. Então, essa leitura feita, meus queridos irmãos, é maravilhoso para instruir o povo de Deus. Quem é que trabalha por conta própria? Quem é que faz uma guerra usando o seu material bélico, pagando pelo material bélico? Quem milita à sua própria custa? Quem é que constrói? Quem é que constrói por conta própria? Na obra de Deus, nós não temos nenhum incentivo para agir independente. Nós somos dependentes, dependemos do Senhor, dependemos uns dos outros, dependemos da direção do Senhor e tudo precisa ser feito conforme a direção divina. Mas aqui o apóstolo de Jesus Cristo usa uma linguagem do campo, uma linguagem agropastoril, para falar sobre o trabalho que ele fazia e que era observado, era conhecido, era publicado, tudo que eles faziam se tornava de conhecimento público. Mas a pergunta é inquietante. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem é que patrocina por conta própria a obra de Deus, as coisas de Deus? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Alguém seria capaz de plantar uma vinha sabendo que não poderia utilizar? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Palavras do apóstolo Paulo, reivindicando um direito não usado. Era um direito. Aquela coisa, a experiência de vocês aí, de muita gente, você tem um crédito alto, mas você nem precisa. Me lembro bem do cheque ouro. Cheque ouro. É o cheque de ouro. Cheque de ouro era uma criação bancária para fazer você usar o teu orgulho. Eu tenho cheque ouro do banco tal. Aí você, por vaidade, usava aquilo, às vezes sem necessidade, pagando pela vaidade. Na obra de Deus, alguém teria necessidade de, eu faço por minha conta, aqui. Mas o apóstolo de Jesus Cristo estava falando, era um direito
É um direito reconhecido pela lei, reconhecido, orientado, mas ele não usava. No versículo 8 ele diz: eu digo isto segundo os homens, ou não diz a lei a mesma coisa? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca, não amarre, não bote focinheira no boi quando ele está trilhando o grão. Isto na linguagem antiga, os costumes do passado, os bois eram utilizados para pisar o grão, para separar o grão das palhas. E aqui está escrito: não ponha focinheira no boi. O boi está trabalhando, então não ponha focinheira no boi, deixa o boi comer, porque ele está trabalhando. E é maravilhoso a gente aprender, porque Paulo diz: não está escrito isto? Ou não diz certamente por nós? Ele questiona: Deus está preocupado com o boi, com os bois? Na verdade, Deus protege toda a natureza. Deus orienta sobre os animais. Os homens não podiam maltratar os animais. Não, os animais tinham que descansar também. Tinha todas orientações maravilhosas na palavra de Deus em relação a tudo, inclusive os animais. Mas o apóstolo de Jesus diz: porventura Deus tem cuidado dos bois? Deus está preocupado com os bois? Eu diria, só com os bois? Ou não diz certamente por nós? Aí ele afirma: certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que faz a colheita, aqui chamada de debulha, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais. Algumas versões diz carnais, mas eu traduzo, eu invento, eu faço algum esforço para ficar mais tranquilo para quem está escutando. Aí Paulo, no versículo 12, diz: se outros participam deste poder sobre vós, por que não justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, um direito não usado, assim como o cheque especial, o cheque ouro dos apóstolos de Jesus Cristo. Não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Quando eu me converti, há 50 e tantos anos, na nossa região não tinha quem pudesse, nem os demônios, nem os anjos caídos, poderia algum dia pensar que o catolicismo seria despedaçado com comunidades fingindo ser evangélica, as comunidades fingindo ser igreja evangélica. Inclusive, hoje eles usam toda a fraude e chamam os mentirosos, rezadores, de pastores. E ainda cobra dízimos para Satanás. Pastoral do dízimo.
para a Senhora do Carmo, Senhora da Morte, Senhora da Vida, Senhora do Buraco, Senhora da Montanha, Senhora do Terror. É diabólico até tocar no assunto, mas quando eu me converti, em 1969, o que alegavam lá é que quem entrava por uma igreja evangélica, como eu entrei, naquele ano, 69, ia trabalhar para sustentar macho, dar dinheiro para macho. Hoje em dia, os que estão vivos estão levando dinheiro para o Satanás. Dinheiro para padroeira inventada, arrancada da lama. Pois é. Então, o apóstolo de Jesus Cristo, ele está dizendo aqui, nós não usamos este direito, suportamos tudo para não pôr impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Era um impedimento. Se quisesse utilizar as regras da lei, 10%, dízimo, é dízima, é um dízimo. E hoje tem imundos por aí que ainda fala de trízimos para roubar, explorar, fazer o mal ao povo. Corruptos, perversos, mente corrupta, mensagem corrupta, atitude corrupta, tudo é corrupção e miséria. Paulo, no seu tempo, já previa o desgaste, a tristeza de muitos, porque poderia haver impedimento se eles instruíssem sobre dízimo na igreja cristã. Não existia dízimos na igreja cristã. Sabe por quê? Porque o sujeito vendia uma propriedade e entregava tudo. Se fosse hoje esse bando de rato, só que era entregue porque se acreditavam, existia dignidade, santidade, verdade. Já pensou? Os perversos que ficam inventando coisa, corrente daqui, corrente de lá, coluna daqui, coluna de lá, para roubar. Imagina. Mas o Paulo ensina, nós tínhamos o direito, mas não usamos. É igual cheque especial. Está lá, meu crédito é lá em cima. Não gasto um centavo, não uso, não preciso. Eu já conheci muita gente assim. Tinha crédito, tinha dinheiro, comprava o que precisava com muito cuidado. Tinha crédito, pode levar o que quiser. Houve um tempo que eu até ganhava razoavelmente bem. Aconteceu na época que muito difícil. Hoje eu volto. Se acontecer eu esquecer documento, eu volto, não vou para a rua. Mas um dia eu estava sem documento na rua. Não tinha, estava sem identidade. Entrei numa loja, já era cliente, aí vi umas roupas bonitas, uns ternos, umas coisas bonitas. E disse, eu volto aqui. Não, leva. E eu trouxe um monte de coisa, levei um monte de coisa. Na época, deixa eu dizer, me perdoe você ouvir isso através do rádio, mas eu usava roupa cara. Eu usava marcas de grife. E eu comprar, sem necessidade até, só porque tinha crédito, a vaidade de levar sem ter nem mesmo um documento na mão. No que diz respeito à obra de Deus, o apóstolo tinha direito, mas não usava.
Nós temos o direito, não usamos para não pôr nenhum empecilho ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do templo? Nós sabemos, mas não comemos. Não sabeis vós que os que estão de contínuo junto ao altar participam do altar? Sim, nós sabemos, mas não usamos este direito para evitar, encorajar alguém que queira usar e explorar, abusar. Assim Deus ordenou também. O Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho, mas que busque, que preze o testemunho e viva de tal forma que seja uma bênção a vida cristã, o testemunho cristão, o serviço cristão prestado à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, sem impedimento, sem pôr empecilho, sem atrapalhar a vida de quem está em Cristo, está começando. Então, meus queridos irmãos, um direito apostólico não usado por Paulo, Barnabé e tantos outros para não dar ocasião aos interesseiros, aos vigaristas, aos que pudessem usurpar um direito de discípulo, um direito de apóstolo, não sendo nomeado, levantado nem autorizado por Deus. Que o Senhor abençoe e guarde os meus irmãos de uma forma maravilhosa. E nós vamos fazer a intercessão pela igreja, o memorial da oração. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela salvação. Obrigado, meu Senhor, pelo teu profundo amor, Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra gloriosa que tu tens nos dado, nos instruído, nos ensinado. Obrigado, meu Senhor, pelo testemunho das Escrituras, dos teus servos no passado e muitos servos teus no presente, Senhor, cheios de graça, de honradez. Ó, Senhor, guarda os que te amam, os que honram a tua igreja, os que servem com alegria, os que vivem do Evangelho sem explorar, sem deplorar, sem ferir a sensibilidade da igreja. Guarda os meus irmãos, guarda a tua igreja, guarda em toda a terra os que se aproximam de ti pela fé. Este memorial da oração, tu conheces o nome de cada servo teu, tu conheces cada família, cada ministro, a contribuição de cada um. Ó Deus, olha dos céus, sustenta, meu Senhor, estas vidas, dando graça, vigor, saúde, esperança, confiança e, acima de tudo, Senhor, a determinação de te honrar, de te seguir, de fazer, Senhor, a tua obra maravilhosa. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.